Nós vamos trazer aqui a você também essa oportunidade de levantar mais uma questão sobre os efeitos psicológicos da violência contra a mulher. E a gente já recebe a nossa convidada do dia, que é quem vai ajudar a entender o tema, por favor. Mais uma Camila no Viver é Melhor de hoje. Camila Brito, boa tarde, seja bem-vinda ao programa. Obrigada. Muito obrigada por estar aqui. A Camila é psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental pela PUC São Paulo, a Pontifícia Universidade Católica aqui da capital paulista. É palestrante sobre sexualidade feminina e mediadora de cursos sobre saúde mental. Nossa convidada para um tema difícil, mas necessário. Seja bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada, agradeço o convite. Realmente é um tema difícil, mas sempre necessário. E a gente já vai direto ao assunto, porque é um assunto complexo e extenso, então a gente já vai logo a ele. Há vários tipos de violência contra a mulher. A violência física, a violência sexual, a violência patrimonial, a violência psicológica, que é mais recorrente e invisível quase, porque ninguém vê marcas daquilo, não há um roxo, não há um sangramento, mas ela ocorre muitas vezes e com muita frequência. Todas elas trazem impactos, deixam marcas na saúde da mulher? Com certeza, todas trazem impacto, mas a gente bate nessa tecla assim de perceber alguns sinais, porque no caso da violência psicológica, ela é realmente silenciosa, como você disse. Então, às vezes, é um relacionamento que dura 5, 10, 15 anos de um relacionamento abusivo e a pessoa, às vezes, por não ter a agressão física em si, ou uma agressão, um abuso sexual, algo do tipo, a pessoa acredita que não tem nada acontecendo ali. É mais difícil mesmo de identificar. Então, assim, todas as formas de violência, sim, causam impactos tanto físicos quanto mentais, mas a violência psicológica a gente gosta muito, assim, acha muito importante falar sobre ela por conta desses sinais que precisam ser identificados, porque assim, ninguém casa com um sapo, né? Você casa com um príncipe. Só que às vezes, no decurso daquele relacionamento, ele vai demonstrando alguns sinais que não é aquela pessoa para você, que não é a pessoa que vai te respeitar. E às vezes na violência psicológica a gente encontra alguns desses sinais. E esse tipo de violência é tido como menos importante ou menos violento mesmo, porque não machuca, mas a gente não tem como dizer, essa violência a mulher sofre mais, nesse tipo sofre menos. Esse já é um primeiro ponto para a gente trazer para a nossa audiência. Não dá para medir o quanto uma mulher está se sentindo violentada e agredida. Inclusive, há relatos que muitas dizem que a violência psicológica doía mais do que um tapa. Porque ela ofendia, ela trazia cicatrizes que são muito dolorosas também, não é verdade? Sim. Na minha visão, de todas as violências, a mais comum e que mais ocorre é a psicológica. Por quê? Porque às vezes, quando já existe agressão, a violência psicológica já está acontecendo faz muito tempo. E às vezes, em alguns relacionamentos, vai acontecer somente a violência psicológica, mas é aquilo que eu falei, ela dura muito tempo, né? Então, qual que é o impacto disso? A gente sabe que às vezes uma mulher que apanhou, que foi agredida, ela vai ter um trauma ali provavelmente. Com a violência psicológica é diferente, é uma coisa meio negligenciada. Tem algumas pessoas que falam, mas também não é assim, vocês têm que conversar e se resolver. E aí ela vai aguentando, vai suportando alguns limites ali, que são limites necessários para ela manter. E aí as consequências, na hora da gente trabalhar, por exemplo, numa terapia, que a gente vai atender essa mulher, é muito mais difícil de reverter esse quadro, porque não é uma mulher que tomou um susto porque foi agredida e terminou uma relação. É uma mulher que ficou anos e anos naquela relação, sendo maltratada, humilhada, comparada, e aí ela já aprendeu a funcionar daquela forma. Então, para ela se recuperar, começar a ter uma outra visão de si mesma, do mundo, da possibilidade de relacionamentos bons e saudáveis, o trabalho é muito mais difícil. Quais são os prejuízos imediatos, e aí prejuízos emocionais, de saúde mental, imediatos para uma mulher que está em situação de sofrer violência? Olha, a gente pode ver algumas mudanças, assim, a mulher mesmo pode observar mudanças ali no comportamento ou na rotina dela. Por exemplo, quando ela começa a ter problemas de sono, quando ela fica mais ansiosa, mais tensa, com medo. O medo é um bom sinal, assim, né? Se aquela mulher, ela sente muito, assim, medo, às vezes, de comunicar alguma coisa àquele companheiro, ou da presença dele, se ele ver ela fazendo alguma coisa que às vezes não tem nada demais,
Esse medo, ele é uma forma de controle, então ela tem que ficar de olho nessa sensação, nesse sentimento. E aí, assim, problemas para dormir, problemas às vezes até mesmo para fazer as coisas do dia a dia, fica mais tensa, fica mais ansiosa. Às vezes pode surgir também problemas de atenção, de concentração. Por quê? Quando a gente está com medo, a gente não funciona tão bem. A gente fica naquele estado de alerta. Então, não é a mesma coisa se a gente estivesse tranquila. Então, são coisas que dá para se observar logo num primeiro momento. Isso é a mulher observando em si mesma. O que nós podemos observar numa mulher que está sofrendo violência e que vai ajudar a trazer a ela, a levá-la a um atendimento ou oferecer algum tipo de ajuda? A gente pode, novamente, nessa questão da mudança de comportamento também, né? Então, assim, era uma mulher que de repente tinha uma rotina, fazia várias coisas, aí parou um pouco de sair, parou de sair com as amigas, está conversando menos, está se abrindo menos, gostava de, por exemplo, praticar um exercício, não vai mais, começa a mudar o jeito de se vestir, começa a mudar o jeito de se comportar. Então, por esses pequenos sinais, a gente já começa a ter uma noção. Quem é mais próxima, quem é uma amiga, um familiar, vai ter um pouco mais de intimidade para tentar conversar um pouco com essa mulher. E aí, nessas horas, a gente tem que ser muito sutil. Por quê? Essa mulher ainda, talvez ela não esteja percebendo a situação que ela está. E aí se você fala, nossa, você está sofrendo um abuso, isso é um relacionamento abusivo, ela pode até se assustar e isso pode voltar contra você. Por quê? Provavelmente ela vai contar isso pro abusador e aí ele vai dar um jeito de afastar essa mulher de você. Então, tem que ser uma coisa sutil no início para tentar ajudar de verdade essa mulher. A gente vê mulheres que têm consequências, que no momento saem da condição de violência muitas vezes, mas que num futuro ainda sofrem os impactos daquela experiência. Mulheres que acabam tendo dificuldade de estabelecer novos relacionamentos, ou quadros de depressão que se prolongam, o uso de substâncias, até tentativas de suicídio, são fatores... a gente sabe que no Brasil a incidência de suicídio entre mulheres que sofrem violência doméstica, por exemplo, é muito maior do que em comparação às mulheres em geral. Esses são impactos futuros de um caso de agressão, de violência doméstica? São impactos futuros. É aquilo que eu falei, né? A mulher que sofreu um relacionamento abusivo durante algum tempo, ela aprende a funcionar daquela forma. Então, ela tem um padrão emocional e psicológico. Mesmo que ela consiga romper esse ciclo, que já é muito difícil, e terminar essa relação, ela vai ter que fazer um trabalho interno ali, emocional, psicológico, para que ela não repita aquele padrão. Às vezes ela encontra outra pessoa e ela repete o padrão de relacionamento abusivo. Isso sem falar dos possíveis transtornos mentais que ela pode desenvolver, que também são fatores que vão atrapalhar se ela for ter um outro relacionamento. Essa mulher, o ideal é que ela passe por um acompanhamento sempre. Por ter sido vítima de violência, ela já está numa condição em que merece um acompanhamento psicológico, ou apenas se ela começar a perceber que ela não consegue mais confiar num parceiro, que ela sempre tem esse receio, porque há muitas formas dessa mulher se comportar depois. Há mulheres, por exemplo, que não conseguem mais se entregar a ninguém nesse sentido, de dar confiança, de ter uma relação, ficam sempre com esse receio de que algo vai acontecer de novo. Quando que o acompanhamento psicológico deve ser indicado? Olha, eu acho que todos esses casos que você falou é essencial. Então, assim, estou desconfiada, não estou muito confortável com essa relação, tem algumas coisas que acontecem que eu me sinto mal, fico com medo, fico ansiosa, vale a pena buscar terapia. A terapia, ela dá essa força, ela trabalha na gente estratégias para que a gente possa buscar formas de romper um ciclo. Foi pós o abuso, então, pós um relacionamento abusivo. Aí é mais essencial ainda, é mais importante ainda para trabalhar justamente esses padrões que essa mulher foi criando ao longo desse relacionamento, para ela aprender outras formas de ser amada. Porque ela aprendeu a ser amada daquele jeito. Ser amada, às vezes, sendo humilhada, sendo comparada, sendo diminuída, ouvindo que se ela ficar sozinha, ela não ia encontrar outra pessoa. E por mais que seja um clichê, isso fica na cabeça da mulher e se torna uma crença para ela, né? Na psicologia, na terapia cognitivo-comportamental, a gente chama isso de crença, que é algo que não é uma realidade, mas a pessoa acredita piamente naquilo e ela acha que é uma grande verdade sobre ela. Então, ela realmente acredita que ela não é capaz de encontrar outra pessoa, de construir um relacionamento melhor, de ter independência em várias áreas da vida. Então a gente tem que desconstruir essas crenças e formar crenças novas, mais positivas e mais saudáveis. E é muito importante discutir o acesso dessa mulher a esse atendimento, porque veja só, muitas vezes é uma mulher
que perde completamente a autonomia, não tem mais o direito de sair, ela sofre violência patrimonial, não tem dinheiro. Muitas vezes o próprio celular dela fica sob controle do agressor. Então, ela pode falar assim, mas por que não pede ajuda? E, às vezes até serviços online, mas muitas vezes essa mulher não consegue. Então, não dá para dizer que é algo que funcione para todo mundo. Algumas vão precisar de ajuda pessoalmente, outras não. Se você aparecer lá vai ser um problema, mas pelo celular consegue. Então, a gente vê que é preciso olhar para o caso de cada mulher e sem julgamento. Sem dizer, se quisesse fazer alguma coisa, se quisesse ajuda, pedia. Aquela frase famosa no nosso país, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Esse tipo de situação a gente tem que romper. Sim. A gente tem que ajudar, tem que ver a melhor forma para aquela mulher, porque cada uma vai ter que ser cuidada de um jeito diferente. Sim, né? Muita gente fala isso assim, não, porque se ela está ali naquele relacionamento é porque ela quer. Se ela não saiu é porque foi uma escolha dela. Não é bem assim. Em primeiro lugar, como que a pessoa vai sair de algo que é ruim, mas que ela ainda não conseguiu perceber que é ruim para ela, né? Isso quando a mulher ainda não tomou consciência. Tá, uma vez que ela tomou consciência, como que ela vai sair daquilo se ela está totalmente enfraquecida? Porque a gente não pode esquecer que a violência doméstica, ela tem meio que um modus operandi, ela tem um jeito de funcionar. Então, a gente conhece o ciclo quando a gente estuda sobre isso e a gente percebe que assim, a pessoa que está sendo abusiva com a outra no relacionamento, ela vai minando a autoestima daquela pessoa e vai tirando todas as bases que aquela pessoa tem. Então, ela vai tirando tudo que fortalece aquela pessoa. Então, vamos supor, você falou no começo da importância da espiritualidade. Então, às vezes a pessoa frequenta algum lugar e ela tem uma rede de apoio, ela tem amigos ali e aí ela é tirada dali aos poucos. Então, assim, não, aquele lugar tem muita gente assim, muita gente assado, não gosto que você vá lá. Pronto, perdeu uma parte. Aí essa pessoa começa a tentar distanciá-la de amigos, de familiares, então ela vai ficando cada vez mais frágil. Outra coisa que acontece também é enfraquecer essa mulher em relação à sua carreira, questões de estudo, profissional. Então assim, não, você não precisa estudar, não, você não precisa trabalhar, eu vou te dar tudo o que você precisa, mas a que custo? Às vezes é uma relação saudável, pode acontecer, mas às vezes isso acontece a custo de muito controle. Então assim, eu não deixo você estudar, não deixo você trabalhar, você não vai para o mundo, você não tem opções, você só pode ficar aqui e viver com o dinheiro que eu tenho. Então, ele enfraquece tudo que tem ao redor daquela mulher e aí como que ela sai? Não é simplesmente querer. Ela vai sair sem amigos, sem uma base às vezes espiritual, religiosa, que era importante para ela vai sair sem dinheiro, sem trabalho, sem estudo, como que ela sai? Se ela tiver filhos, como que ela sai? Então não é simples assim, a gente tem que olhar realmente cada caso com bastante atenção, carinho e ver como que a gente pode ajudar essa mulher. Inclusive você trouxe um ponto importante que é, às vezes é uma mulher que vive em uma condição financeira boa, às vezes é uma mulher que vive em situação de pobreza, não há classe social, não há conta bancária que deixe ninguém imune à violência doméstica e a gente tem que entender que isso acontece de formas diferentes em todos os lugares, onde a gente menos imagina. Não é à toa que o nosso país aumentou de uma forma assustadora em casos de feminicídio, mulheres que são mortas simplesmente porque são mulheres e isso faz delas uma vítima diante de situações de risco. E a gente tem ocorrências de violência doméstica o tempo inteiro. Então a gente precisa olhar ao nosso redor e pensar como fazer para mudar essa situação. E eu queria trazer agora um outro olhar de preocupação, que não é só a mulher que acaba sendo marcada emocionalmente por essas violências. Quando há filhos, por exemplo, como é que é para as crianças que crescem num ambiente em que sua mãe é violentada? Eu acho isso muito importante de ser dito, assim, ó, se você é mulher, se percebe numa relação abusiva assim, saiba que a coragem que você tiver para romper esse relacionamento, você vai estar rompendo um ciclo que vai impactar nas próximas gerações da sua família. Porque uma criança, seja um menino ou uma menina, que está ali num ambiente em que existe a violência doméstica, cresce também aprendendo que é assim que os relacionamentos funcionam, normalizando isso, achando que isso é ser amar e ser amado. Então tem muito mais chances de uma menininha que cresce ali naquele ambiente ser vítima também num relacionamento abusivo. Às vezes de um menino que cresce naquele ambiente ser vítima ou até ser também uma pessoa que é abusiva em relacionamentos. Então quando uma mulher tem essa coragem, que a gente sabe que não é fácil, mas para romper esse relacionamento, ela rompe um ciclo que vai além dela. E às vezes é um ciclo que já está acontecendo antes dela, que acontecia com a bisavó, com a avó, depois com a mãe,
e aí chega nela, e é tão difícil a gente quebrar esses padrões familiares, sistêmicos, né? Porque é mais fácil, entre aspas, você fazer o que você já conhece. Você fazer o que já é comum na sua família. Então, quando essa mulher rompe, ela é muito corajosa e ela está cuidando também de outras pessoas que virão depois dela. E é importante entender, apesar da gente estar falando com tanta gravidade sobre o que significa a violência contra a mulher, mas que há um caminho diferente. Essa mulher não precisa passar a vida inteira com esse peso. E para isso ela precisa passar por tratamentos diversos, imediatos, de cuidados com a saúde, de cuidado com a saúde mental. Não quer dizer que ela vai ficar a vida inteira marcada por isso, mas faz parte da história dela, ela precisa ser cuidada. Quais são as formas de lidar com esses traumas emocionais, essas crenças, essas marcas que ficam após uma violência doméstica? Olha, às vezes parece que não é possível, né? A mulher, às vezes, ela sai tão enfraquecida da relação que ela fala, não tem jeito, não tem como ter fazer. vida depois disso. Sim, ou é melhor eu voltar para aquela relação, ou então eu vou ficar aqui sozinha mesmo. Não é assim. Até na chamada aqui na abertura, falaram de um transtorno importante, que é o transtorno de estresse pós-traumático. E realmente ele é comum em pessoas que sofreram ou algum trauma significativo, ou uma relação traumática, né? Não precisa ter necessariamente uma situação, mas são várias pequenas situações que acabam sendo vivenciadas como um trauma. Esse transtorno, eu já atendi muitos casos, né? E casos, inclusive, de mulheres que tinham uma relação ruim, abusiva, e que desenvolveram depois o transtorno de estresse pós-traumático. Basicamente, ele é o quê? Você vive aquele trauma e você fica revivendo depois, né? Mesmo que o relacionamento tenha acabado, você ainda continua assustada, com dificuldade de dormir. Um sintoma muito importante são os pesadelos. Então, ela tem pesadelos com aquele relacionamento, com aquela pessoa, com coisas acontecendo ali relacionado àquilo. E ela fica muito nervosa, muito tensa, e às vezes ela tem essa revivência do fato. Então, vamos supor que ela foi conversar com alguém, aquela pessoa aumentou o tom de voz, e é como se ela lembrasse daquilo, e o corpo dela responde. Esse é o transtorno do estresse pós-traumático. Ele começou a ser estudado no pós-guerra, com soldados. Hoje, a gente tem o transtorno do estresse pós-traumático em mulheres que passaram por violência no parto, violência durante a gestação, mulheres que passaram por algum tipo de violência no relacionamento. Então, assim, já atendi muitos casos assim e testemunhei mesmo como é possível uma melhora muito significativa dessa mulher conseguir sair dali, ter uma outra relação totalmente diferente, saudável, conseguir se estabelecer, seja profissionalmente ou em qualquer área da vida que ela quiser, e ter uma vida boa, uma vida feliz, qualidade de vida. E aí a gente traz essa mensagem final na nossa conversa como incentivo a você, mulher que sofre algum tipo de violência, que procure ajuda. Há muitas formas, você pode procurar a polícia mesmo, 190, 180, há diversos serviços de atendimento à mulher. Inclusive, no próximo bloco, nós vamos trazer aqui o Olhar da Justiça. A gente vai conhecer a história da delegada da primeira delegacia da mulher do Brasil. E ela vai trazer para a gente medidas práticas, contando a história, mas trazendo também o que hoje uma mulher que sofre violência pode encontrar para se sentir amparada, destacando a Lei Maria da Penha ainda, que é uma lei de destaque no nosso país, mas que precisa ser trazida para o cotidiano. Então, agradeço a participação da Camila por trazer esse olhar da psicologia, um assunto complexo, muitos profissionais precisam trazer a sua colaboração ao tema, e a gente agradece a Camila Brito, psicóloga. Seja sempre bem-vinda ao Viver é Melhor. Muito obrigada, fico muito feliz. Eu não sou daqui, não, eu sou de Arujá, mas lá na cidade eu faço parte da Procuradoria da Mulher, a gente tem uma rede de mulheres, também temos a nossa delegada, temos psicóloga, advogada, vereadora e várias mulheres juntas que trabalham para ajudar outras mulheres. Então, acho que é importante buscar esse mecanismo, né? Procurar na sua cidade onde você pode ser ajudada, onde você pode buscar auxílio ou buscar auxílio para uma mulher que está precisando. Acho muito importante. Obrigada. Nós agradecemos a Camila, trazendo inclusive esse olhar também da união das áreas e das mulheres para cuidarem umas das outras. A gente vai mostrar para você agora um outro recurso disponível a essas mulheres. É um trabalho da Legião da Boa Vontade que oferece um atendimento específico a mulheres que foram vítimas de violência, que passaram por situação de violência, ou estão passando ou já passaram e precisam desse acompanhamento psicológico, muitas vezes por estarem em situação de vulnerabilidade social, não têm acesso ou têm dificuldade de encontrar esse atendimento. E a Legião da Boa Vontade, visando acolher essas mulheres, faz esse atendimento, e a gente vai conversar agora, vai acompanhar agora as palavras da coordenadora do programa Ser Mulher, trabalho desenvolvido, realizado pela Legião da Boa Vontade. A Priscila Mendes vai contar um pouco mais sobre essa ação.
Olá, meu nome é Priscila Mendes e sou coordenadora de Ações Humanitárias da Legião da Boa Vontade. A LBV realiza o programa Ser Mulher, um programa de atendimento psicológico online gratuito a meninas e mulheres a partir dos 12 anos que vivenciam ou que já vivenciaram alguma situação de violência física, psicológica, moral e patrimonial. Os atendimentos psicológicos são essenciais para a compreensão e superação dos impactos causados pela violência de gênero, porque eles favorecem maior autoconhecimento, melhoria da autoestima, empoderamento pessoal e também atuam como um suporte emocional para o rompimento do ciclo de violência. Além dos atendimentos psicológicos, nós também realizamos encaminhamentos para a rede de proteção e serviços, atendimentos de orientação jurídica e socioassistencial e compartilhamento de materiais socioeducativos que discutem a questão de gênero e a condição da mulher na sociedade. Então, se você conhece ou é uma menina ou mulher que vivenciou ou está vivenciando uma situação de violência, entre em contato conosco pelo WhatsApp DDD 11 99 996 6557 e realize a sua inscrição. E você, que é psicóloga, mulher, que se identifica com a questão de gênero e procura prevenir e combater a violência de gênero, entre em contato com a gente e seja voluntária no programa Ser Mulher. Entre em contato conosco pelo site www.lbv.org.br. Agradecemos a Priscila Mendes, coordenadora de Ações Humanitárias da Legião da Boa Vontade, um serviço gratuito a mulheres, meninas que foram ou estão em situação de violência e que têm ali não apenas esse acolhimento, mas também a orientação sobre o que fazer, onde encontrar ajuda. Muitas vezes estão tão vulnerabilizadas que não conseguem enxergar as mensagens escritas num folheto, numa página de internet, têm dificuldade de ler o que está escrito. Então, uma conversa sempre ajuda. E aqui o convite para que você conheça mais sobre esse atendimento, reforçando 99996-6557. Ou o QR Code também, essa que aparece na sua tela. Se você direcionar o seu celular para esse QR Code, você vai ser direcionado para essa conversa de WhatsApp sigilosa. E essa mulher vai receber atendimento e orientação sobre como cuidar melhor da sua saúde. Nós precisamos olhar para esse tema como algo a ser resolvido, a ser melhorado. E o nosso país já avançou muito nesse sentido. A Lei Maria da Penha, por exemplo, é uma das leis mais completas do mundo em proteger a mulher em situação de vulnerabilidade, em resgatá-la dessa condição e melhorar a condição de vida dela para o futuro. Inclusive, é preciso conhecer melhor a Lei Maria da Penha. Muita gente acha que ela só traz o direito da medida protetiva à mulher, mas há muitas ferramentas disponíveis para a mulher vítima de violência e que acessa a justiça, acessa os serviços públicos dentro da Lei Maria da Penha. E a gente precisa continuar também avançando, porque a lei é avançada, mas se a gente vive num país com tantas ocorrências ainda, é porque precisamos mudar a sociedade. Precisamos promover educação e nos capacitarmos também para saber como reagir. Por isso a gente vai acompanhar agora uma entrevista realizada com a Rosemary Correia, mais conhecida como Delegada Rose. Ela é presidente do Conselho Estadual da Condição Feminina do Estado de São Paulo e foi fundadora da primeira Delegacia de Defesa da Mulher do mundo em 1985. Ela vai relatar agora como surgiu essa unidade, a primeira Delegacia de Defesa da Mulher, a importância do combate à violência contra a mulher e como a gente deve reagir diante de uma situação, sendo vítima ou presenciando uma mulher sendo vítima de violência. Você saberia o que fazer? Então acompanhe essa conversa agora para se informar mais sobre o tema. Delegacia da Mulher foi a primeira política pública para mulheres que aconteceu aqui no Brasil. Não foi em São Paulo, foi no Brasil. À medida em que as demandas da delegacia começaram a aparecer, outras políticas públicas vieram. O atendimento social, o atendimento psicológico, o atendimento jurídico, o primeiro abrigo para mulheres que quando faziam a sua denúncia e não podiam voltar para casa, por medo de serem mortas pelos agressores. Então, todas essas políticas elas começaram a aparecer a partir das demandas que eram levadas à Delegacia da Mulher. No primeiro dia de atendimento da Delegacia da Mulher, nós tivemos mais de 500 mulheres numa fila aguardando para serem atendidas.
No primeiro mês de atendimento da delegacia, nós tínhamos 2.000 boletins de ocorrência registrados de violência doméstica. Inicialmente, o foco da delegacia seria a violência sexual, o estupro, mas não que não tenham havido, não tenha crescido as denúncias, mas o que realmente sobressaiu foi a violência doméstica, que é aquela violência cometida pelo marido, pelo companheiro, normalmente dentro de casa. Então essa acabou ganhando os holofotes, né? Ganhando toda a mídia, porque eram casos realmente que desmistificavam essa história de lar, doce lar, que era tão difundida. Então, esse trabalho foi um trabalho reconhecido internacionalmente, as delegacias cresceram, outras políticas públicas apareceram, mas eu tenho muito orgulho de dizer, tendo sido a primeira delegada a implementar essa delegacia, que nós fomos a primeira política pública para mulheres do Brasil. A mulher vítima de violência sexual, a mulher vítima de violência física, ela tem um constrangimento natural de expor aquilo que aconteceu para ela numa delegacia comum, por melhor que seja o delegado, por melhor que seja a equipe, mas num espaço eminentemente masculino, onde ela se sente, como eu disse, constrangida para poder contar o que aconteceu. Então, a delegacia ela é importante até para você poder estimular uma mulher vítima de violência a denunciar, porque a denúncia é extremamente importante. A violência é uma bola de neve. Ela começa com o empurrão, com o tapa, com o soco, depois vem a facada, depois vem o tiro e depois vem a morte. Então você tem que cortar esse ciclo. E você só corta quando no primeiro tapa, no primeiro empurrão, e às vezes não precisa nem esperar o primeiro tapa. Só a ameaça, você deve procurar apoio, você deve procurar a delegacia, fazer a sua denúncia para que alguma coisa possa ser feita para te ajudar a não ser amanhã uma vítima de um feminicídio. E para isso, um ambiente diferenciado, ele faz muita diferença. O acolhimento, o entendimento da situação de fragilidade, de vulnerabilidade que as mulheres têm quando enfrentam situações como essa, tem que ser atendido por pessoas que são capacitadas nessa área. É muito difícil, e aí eu falo com muita certeza, você ir atravessar as portas de uma delegacia, mesmo que seja uma delegacia da mulher, para denunciar a agressão do seu marido, pai de seus filhos, que na realidade não era violento, que de repente mudou e você não sabe por quê. Então não é fácil, né? As pessoas acham que é fácil chegar e fazer. Não, não é. A gente entende e por isso tem que ter um ambiente diferenciado e acolhedor para poder atender essa vítima. A mulher que procura uma delegacia, primeira coisa que é feita é o boletim de ocorrência, onde ela vai narrar tudo o que está acontecendo com ela e se ela tiver algum tipo de lesão, ela receberá uma requisição para passar pelo exame de corpo de delito. Posteriormente, ela é chamada para prestar declarações, as testemunhas que ela apresentar na hora, elas vão ser também ouvidas e depois o agressor será chamado. Se quando ela faz o boletim de ocorrência, se perceber uma situação de gravidade, uma situação de perigo iminente para ela, pode ser concedida para ela uma medida protetiva, que vai desde o afastamento do agressor de dentro de casa até a proibição dele chegar perto dela a uma determinada distância. Se ela receber essa medida protetiva, ela faz o quê? Ela coloca no celular dela um aplicativo chamado SOS Mulher. Se ele descumprir a medida protetiva, se ele chegar perto dela ou tentar entrar em casa, ela aciona aquele aplicativo e vai para uma central e essa central aciona a viatura que estiver mais próxima dela para atendê-la. Hoje, nós temos aqui na nossa cidade 2 cadeias lotadas de homens que foram presos em flagrante por descumprimento de medida protetiva. O inquérito termina, vai para o Ministério Público, para o juiz, e aí começa a ação processual que pode terminar na condenação desse agressor. Eu estou num ônibus, eu estou vendo que tem um cidadão assediando uma mulher.
encostando nela. E ela fica toda constrangida, porque às vezes ela tem medo de, no momento de falar, e as pessoas acharem que ela estava dando bola para ele. Eu vejo um homem espancando uma mulher na rua. Eu não posso chegar a entrar no meio, que eu também corro o risco de apanhar dele, né? Mas o que eu faço? Eu grito, eu ligo para o 190, eu faço um escândalo ali. Por quê? Porque o cara fica envergonhado porque ele é violento com ela. Mas a hora que ele vê que está todo mundo ali tomando conta no que ele está fazendo, ele se recolhe. Não deixe de ajudar. Não deixe de ajudar. Chama 190 e faz um escândalo ali, ou no transporte público, ou na rua, e peça ajuda para essa mulher, porque muitas vezes ela não consegue sair sozinha dessa violência. Nós temos muita coisa ainda que nós precisamos conquistar, mas nós não podemos deixar de lembrar todas as vitórias que nós já conseguimos. Em 1985, quando a Delegacia da Mulher começou, nós não tínhamos estatística, não tínhamos números de mulheres que sofriam violência. As primeiras estatísticas começaram com o trabalho da Delegacia da Mulher e, em função disso, como eu disse, dessa demanda, apareceram as outras políticas públicas. Nós temos a Lei Maria da Penha, que é, apesar de que, infelizmente, ainda nós não estamos conseguindo fazer com que ela seja implementada na sua totalidade, mas hoje já existe um consenso geral no sentido da aplicação dessa lei, no sentido de se levar em conta o que a lei está escrevendo. Então, é uma grande vitória que nós tivemos. Nós temos a lei do feminicídio, que foi sancionada em 2015. Nós temos a lei do stalking, esses homens que perseguem as mulheres, que vão atrás delas, hoje também é penalizada. A violência psicológica hoje também é crime, está no Código Penal. Então, veja quantas coisas nós já conseguimos. Nós temos uma rede de atendimento. E dos equipamentos melhores que nós temos aqui na nossa cidade de São Paulo é a Casa da Mulher Brasileira. Ali você vai encontrar assistente social, você vai encontrar psicóloga, você vai encontrar defensoria pública, você vai encontrar delegacia, você vai encontrar promotora e você vai encontrar juíza num único espaço. E se você não puder voltar para casa, porque você corre risco, ali mesmo existem alojamentos que você vai ficar com os seus filhos até que se identifique um abrigo para você ir. Ela funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, com as portas abertas para te atender. Então, esse equipamento é maravilhoso e poucas mulheres conhecem, poucas mulheres sabem que existe e que é delas, é para elas irem denunciar, é para elas procurarem na hora da necessidade. Então, veja, hoje a gente discute violência contra a mulher, a gente discute feminicídio, a gente tem congressos, a gente tem várias ONGs que trabalham com isso. Então, eu diria, nós realmente avançamos bastante daquilo que nós começamos em 85, mas temos clareza, e é bom sempre estar refletindo isso, que muito ainda falta para alcançar para que as mulheres realmente tenham paz. Agradecemos aos esclarecimentos que a delegada Rose trouxe para a gente. É presidente do Conselho Estadual da Condição Feminina do Estado de São Paulo e fundadora da primeira Delegacia de Defesa da Mulher aqui do país, uma unidade de atendimento que ganhou destaque no mundo pelo tipo de trabalho realizado. E a gente destaca, a delegada Rose falou da Casa da Mulher Brasileira aqui na cidade de São Paulo. Atualmente há 8 unidades desse tipo de atendimento no nosso país, que estão nas cidades de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Fortaleza, Ceará, Ceilândia, Distrito Federal, Curitiba, Paraná, São Luís do Maranhão, Boa Vista, Roraima, São Paulo, capital e Salvador, Bahia. Se você é de uma dessas cidades, quer saber onde fica, pesquise Casa da Mulher Brasileira ou então, mesmo nas outras cidades, a nossa convidada, por exemplo, falou que em Arujá há uma unidade, também há um grupo que faz esse atendimento. Pesquise no site da prefeitura da sua cidade, vai ter alguma informação sobre onde a mulher deve encontrar esse apoio em caso de violência doméstica. A gente reforça, a central de atendimento à mulher é o Ligue 180, então 180 para a central de atendimento à mulher e 190 a Polícia Militar,
que é quem deve ser acionada também em casos de violência. 190 Polícia, 180 para a Central de Atendimento à Mulher, lembrando que denúncias podem ser também realizadas sem identificação, para que não haja esse temor em relação ao que fazer. O importante é que a gente rompa o silêncio. O silêncio só ajuda o agressor, mais ninguém. Então, que a gente consiga vencer essa luta, entendendo a nossa responsabilidade e agindo do jeito correto.